Eu não sei se você é novo no perfil ou se é novo até mesmo no meio CH, mas eu vou, eu vou tentar responder essa sua pergunta de uma forma bem sucinta, bem rápida. Nesses 4 anos de perfil, a gente fala muito sobre isso. Eu não sei se você já olhou assim os destaques, os stories do X-Pirotadas, mas tem os primeiros destaques, a gente fala sobre esse conteúdo. Só que a gente saiba, através de registros de foto, de sinopse de teleguia, existe mais ou menos 80 episódios de Chaves e Chapolin, 39 do Chaves, 41 do Chapolin, que estão perdidos, que não tem reprises, que ninguém sabe onde está. E a dificuldade de registro na época foi um fator. O Ruben, eu acho que foi ele, o Ruben Aguirre, disse que naquela época costumava gravar uns episódios por cima de outros episódios. Então algumas coisas se perderam por causa disso. Antes dele estrelar os próprios programas, ele escrevia para comediantes da época. Ele chegou a escrever para Biruta e Capulina, que era uma dupla de comediantes lá dos anos 60, muito famosos no México e tal, que se separaram depois. E o primeiro programa que ele fez como protagonista foram os Super Gênios da Mesa Quadrada, que a gente já viu um pouco sobre esse programa aqui. Só que na verdade não era exatamente um programa, era um quadro dentro de um programa, ao vivo. Dentro do programa Sábados de la Fortuna, que era ao vivo, que passava o sábado inteiro, ele tinha um espaço de mais ou menos 10 minutos para poder fazer os Super Gênios ao vivo. Então o primeiro programa dele como protagonista foi esse. Depois foi El Ciudadano Gomes. Esse sim era um programa, era uma série, teve acho que uma temporada só e que ele foi o protagonista. Foi gravado todo em preto e branco, com um elenco desconhecido. A gente já falou sobre o Cidadano Gomes aqui, é só olhar nos destaques. Eu não posso afirmar por ele, mas eu acho que é porque o improviso ele torna a cena amadora, aquela coisa teatral. Se você analisar a obra de Shakespeare, os programas, você vê que até mais ou menos 74 o improviso existia. É porque Shakespeare veio do programa ao vivo. Falei agora nos stories passados que o primeiro programa dele foi o Super Gênios e era ao vivo. Então, obviamente, o improviso fazia muito parte para quem faz programa ao vivo. Então, se você analisa assim, os episódios dos sketches de 72, 73, você vê que tem improviso. Coisas que não deveriam ir ao ar, que não estavam no roteiro, mas que foram. Bloopers, né? Cena de queda, que o boné de seu Madruga entra dentro da casa da Dona Florinda. Entre 74 e 75, eu acho que ele diz assim, não vou mais permitir o improviso, vou permitir no ensaio. Então ele dizia que se alguém quisesse acrescentar alguma coisa, fazer uma novidade, alguma coisa diferente, fizesse no ensaio, e ele ia ver se botava ou não. Então você vê assim que depois de 75, sobretudo assim, de 78 para frente, a série, o roteiro, ele fica corrido. Ele perde um pouco da graça, né, por causa da perca do improviso. A gente nota que o texto está sendo corrido. Mesmo ficando essa coisa mecânica, eu acho que ele não permitiu por causa disso, né? Porque ele era muito perfeccionista, ele acreditava talvez que o improviso tornasse a obra amadora, aquela coisa bem mambembe, teatral. O que a gente sabe é que era exibido em horário nobre. O horário nobre do México ia de 7h30 da noite, 8h30. Então Chaves, por exemplo, era dia de segunda às 8 horas da noite. Chapolin passeou pela quarta, quinta, sexta, sábado, até se fixar também. Chaves começou como um programa independente, era às 8h30. Depois foi para o Canal 2, Las Estrellas, passou a ser às 8. O programa Chespirito, nos anos 80, era às 8 horas, né? Inclusive foi por causa disso que acabou o programa. O programa Chespirito era dia de segunda às 8 horas. E a Televisa, nos anos 90, 95, quis pegar todos os programas humorísticos e empurrar para o sábado. Chespirito não gostou da ideia e resolveu acabar com o programa. Dizem, né? Isso daí. 99,99999% sim. Tem alguns roteiros que foram escritos pelo irmão dele, o Paco, Francisco. Eu não sei de cabeça quais são, mas tem pelo menos um ou dois que foi ele que escreveu. Eu fui ver agora, por exemplo, o episódio do aniversário do professor Girafales, que é aquele que inicia o restaurante da Dona Florinda. Foi escrito pelo Paco, pelo Francisco Gomes Bolaños, que era o irmão mais velho de Chespirito. Então, o perfeccionismo dele, essa, posso dizer, soberba, por que não dizer, dele se achar suficiente para os seus roteiros, acabou sendo um tiro no pé, porque ele passou 25 anos na televisão vivendo de remakes, regravando seus próprios roteiros. Matéria de revista do começo dos anos 70, em que o repórter, né, o colunista que está dando a opinião, ele já fala que Chespirito ele plagia a si mesmo. Ele
copia os próprios roteiros. E isso você não tira no pé. Imagina se ele tivesse uma equipe de roteiristas que pudesse ajudá-lo a fazer coisas inéditas, textos novos. Com certeza o programa dele teria tido um pouco mais de fôlego, teria sido bem melhor. Mas, rapaz, eu já me peguei pensando demais nisso. E é uma hipótese, sim. Essa semana mesmo eu já refleti sobre isso, que talvez só exista essa fascinação ainda pela obra, porque existe muita coisa perdida. E talvez seja. Eu já me peguei pensando que talvez a Televisa faça isso de propósito. Deixe algumas coisas perdidas de propósito, justamente para que os programas sigam vigentes, né? Na boca do povo, dos fãs, sobretudo da gente que quer que apareça tudo. Então, eu vou te dizer assim, a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que a CH Mania não nasceu por causa dos perdidos. A CH Mania nasceu por causa das reprises à exaustão que o SBT faz diariamente. Mas sim, essa hype, é hype que se pronuncia, hippie, ela pode acabar quando tudo for liberado. Então, se bem que nunca vai ser liberado tudo, né? Porque isso depende da Televisa e do SBT. No es que permitían público. Las risas que se escuchan algunas veces son del equipo de grabación, los cámaras, la gente que estaba por trás de las cámaras, que tenía sin permiso para... Y lo que se escucha no es totalmente la risa del público que está por trás de las cámaras. Son risas grabadas que se mezclan con la risa del equipo que está por trás de las cámaras, los dos. Y naturalmente la gente que trabajaba en el equipo llevaba a veces sus hijos para que pudieran ver las grabaciones. Incluso Chespirito ya llevaba mucho a sus hijos pequeños para que pudieran ver las grabaciones. Por eso se escucha la risa de niños. Bom, então aí você deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção nas aulas de geografia, que aí você entenderia. Esta é realmente uma piada que não é para todo mundo entender. Mas, já que você não entendeu, vou tentar explicar. As Antilhas é um conjunto de ilhas, de algumas ilhas, que ficam na América Central, ou seja, fazem parte da América. Ilhas como Cuba, como República Dominicana, como o Haiti, fazem parte das Antilhas. No episódio em questão, dizem que a cabeça do Sr. Madruga é o globo terrestre. Então, eles fazem associações. O nariz sendo a Espanha, então a orelha sendo a América, comparando sempre com o globo. Então, se você tiver acesso a um globo terrestre, a um mapa mundi, você vai ver que as Antilhas estão precisamente nesta parte onde o Sr. Madruga diz que retirou. Se a orelha é o continente americano, então as Antilhas está aqui. E essa rodada de perguntas só para responder essa sua pergunta que você queria fazer. Então, eu vou te dizer baseado na minha opinião também. Não tenho dados estatísticos, não. O IBGE nunca fez esse tipo de pesquisa, então vou responder o que eu acho. Não existe nenhum país na América com o mesmo nível de idolatria que o Brasil. O Brasil tem um fanatismo exacerbado pela obra de Chespirito, diferente dos outros países da América Latina que tratam como uma coisa normal. A América inteira, dos Estados Unidos até a Argentina, tem uma admiração pela obra de Chespirito, mas não é a nível Brasil. Você sabe que o Brasil é aquela coisa que tem que ser estudada pela NASA, né? O brasileiro tem disso. Então não conheço. Respondendo, não há um país que tem idolatria pela obra de Chespirito como o Brasil tem. Você não vê pessoas postando vídeos de Chaves no YouTube como o Brasil faz, esse apego aos episódios fora do Brasil. Estamos falando de programas antiguos que foram gravados em cintas magnéticas. Y entonces, a lo largo de los tiempos, del tiempo, eso se va deteriorando. Entonces, se va perdiendo mucha cosa. Hay una parte de Televisa que se llama ProTele, es una empresa, un sector que está cargado de hacer las restauraciones de las cintas, de los episodios. Deberían rescatar todos, completamente. Pero en lugar de hacer la restauración de las escenas que están deterioradas a causa de la cinta magnética, la gente de ProTele cree que es más fácil cortar las escenas. Eu vou falar em português para quem não entende espanhol o descaso que a Televisa faz.
O cara tá perguntando por que tem alguns programas que vão se cortando com o passar do tempo, como essa cena do episódio que aparece o Frederico, o pai do Kiko. O programa dos anos 70, gravado em fita magnética, obviamente dá aquelas mastigadas, tem aquelas falhas, e a Televisa, em vez de restaurar usando esses programas de edição de vídeo, que dá pra fazer facilmente, sabe? Preferem retirar, eles preferem cortar a cena inteira. E a gente tá recheado de episódios que tem esses cortes. Aquele episódio da falta d'água, tem os 2 minutos iniciais inteiros foram cortados pela Televisa. O episódio da Catapora, por exemplo, tem 2 cenas que foram cortadas, porque estava engasgado, tinha aquele fantasma. Então o sistema de preservar que eles têm da obra de espírito é isso. É cortar, rebola fora, não vai fazer falta. Deprimente isso. Um fã que faz parte dos fóruns, ele já postou no YouTube trechos que ele fez usando o programa de edição, restaurando essas cenas. Fica um trabalho impecável. E uma empresa como a Televisa, que tem recurso, não faz. Isso é triste. Pela importância. Este orden es el orden estelar del elenco. Entonces, se sigue este orden. Cuando María Antonieta estaba en el elenco de Chespirito, era la primera después de él, en el orden de presentación. Después salió del equipo de Chespirito y cuando regresa su nombre va al último. La autobiografía de María Antonieta de las Nieves, ella dijo que sí, que había, sacando Chespirito, que ganaba como director, como escritor y tal, el elenco ganaba el mismo sueldo, pero ganaban el mismo sueldo en el programa, pero cada quien tenía sus funciones particulares, aparte del elenco de Chespirito. Comerciales, propagandas, giras. Eu falei sobre isso aqui anteriormente. Não. São admirados. A obra de Chespirito é admirada em toda a América, mas não a nível Brasil. E tem vários fatores que contribuíram com isso. Posso falar, por exemplo, a América Latina teve a oportunidade de ter o elenco fazendo shows. Acompanharam os episódios completos, não ficou essa lenga-lenga que o Brasil teve de ter episódio perdido, de sumir com o episódio. Então, pela questão do idioma, o Brasil não teve essa vivência que a América Latina teve. Então, por isso que o Brasil idolatra mais. A gente não teve Chespirito elenco no Brasil fazendo shows, a gente não teve acesso a todos os episódios como os outros países teve. Então, não, ele não refez, entenda, ele completou. Este episódio no original possui 3 partes. O SBT, com toda a sua inteligência, dublou apenas 2. E o Multishow teve que dublar a 3ª parte para exibir. Não mexe com as gerações atuais, elas são mais ligadas nos desenhos animados. Elas se ligam mais no desenho do Chaves, no desenho do Chapolin, porque o México ele não reprisa Chespirito como a gente reprisa aqui a exaustão. A Televisa só foi começar a reprisar Chaves a partir do ano 2000, então é uma coisa recente, diferente do Brasil que está há 35 anos exibindo a mesma coisa todo santo dia, fazendo essa lavagem cerebral no brasileiro. 2 deles chegaram a fazer algumas pontas nos seus programas. O seu filho, seu único filho, o homem, Roberto Gomes Fernandes, chegou a atuar, chegou a dirigir, fazer direção de câmeras, e a Paulina Gomes também chegou a atuar. Paulina, inclusive, chegou a protagonizar uma série que foi o remake do La Chicharra, que foi uma série que ele fez também em 79. Ela fazia fotógrafa. Mas hoje em dia não, cada um seguiu um rumo diferente. O filho é o que cuida dos negócios do pai hoje em dia. Olha, eu não tenho mais saúde para responder isso. Sim, o SBT tem ainda episódio perdido. O SBT tem muita dublagem clássica, maga, dos anos 80, perdida, mas não quer exibir, não quer. Então esqueça SBT.